Glória a Deus. Quero saudar meus amados irmãos presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero saudar também os meus irmãos internautas que nos assistem pela live. Que Deus abençoe a todos vocês. Abençoe a sua casa, a sua família. Abençoe o seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Me chamo Lucas Natan. Congrego aqui na sede estadual. E quero deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu queria que você pegasse o seu exemplar da Bíblia Sagrada. Se você não tiver ele físico, pode ser no celular mesmo. E abra no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 11. Amém? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. João 12, capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma ritel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém? Glória a Deus. Somente até aí. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus de toda a glória, meu Deus de maravilha, Senhor amado. Obrigado, meu Deus querido, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema desta mensagem que eu quero pregar nesta noite é: Jesus está presente na casa. E qual é a minha atitude? Nós vamos tratar sobre o nosso comportamento diante da presença de Deus. Neste capítulo que nós lemos no Evangelho segundo João, no capítulo 12, vai falar sobre um jantar que teve na casa de Simão o leproso. E essas 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro, moravam naquela casa. E houve algo inusitado naquela casa. Algo que muitos não esperavam, mas era algo que já iria acontecer. No versículo 7 do capítulo que nós lemos, o texto da palavra de Deus vai dizer assim: Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Em Mateus 26, no versículo 2 e no versículo 12, e em Marcos 14, no versículo 8, Jesus vai falar dessas mesmas coisas que Maria de Betânia, ela guardou aquele unguento, ela preparou o unguento, ela fez aquilo, preparando Jesus para o dia do seu sepultamento, para o dia que ele seria sepultado, que ele estaria na sepultura. E
em nível de introdução, todas aquelas pessoas, tanto os discípulos como os seguidores de Jesus, eles sabiam, porque Jesus sempre avisava a eles que Jesus iria a Jerusalém e seria crucificado e ao terceiro dia iria ressuscitar. Só que eles não faziam caso daquilo. Mas veja bem, a atitude de Maria de Betânia chama a nossa atenção, porque ela sim, para ela sim, havia importância. A primeira vez que Jesus foi até a casa dessas duas mulheres em Betânia, o texto da palavra de Deus vai nos falar em Lucas no capítulo 10, a partir do versículo 38 ao 42, que quando Jesus esteve na casa de Maria e de Marta, Marta estava atarefada, buscando de toda forma servir melhor Jesus e os discípulos que estavam na sua casa. E Maria de Betânia se sentou aos seus pés e começou a ouvir as suas palavras e seus ensinamentos. E teve um momento que Marta, posso dizer que ela se indignou e falou para Jesus: Senhor, pede para minha irmã fazer alguma coisa. Jesus falou para ela aquela palavra que nós conhecemos: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, você está atarefada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Outro texto da palavra de Deus, onde nós vemos que Jesus foi até Betânia, cidade de Marta, aldeia de Marta e de Maria, foi quando Lázaro morreu. Quando ele ficou sabendo que Lázaro morreu, e ele ainda ficou 4 dias sem ir até lá. E quando ele chega perto daquele lugar, Marta vai ao seu encontro e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que quando nós analisamos bem o texto, nós observamos que Maria também falou as mesmas coisas. Só que quando ela falou aquelas coisas, as mesmas coisas que Marta falou, Jesus viu ela chorando. Jesus viu aquela multidão de pessoas que tinham ido com ela chorando. E Jesus falou desta maneira: aonde está o corpo? A atitude, as palavras eram as mesmas, mas a atitude era totalmente diferente. E como eu falei, Jesus está presente na casa. E qual é a minha atitude? Porque quando Jesus, outra vez, Jesus estava indo para Jerusalém, para uma das maiores festas do povo judeu, que era a Páscoa. E na Páscoa, a cidade de Jerusalém, a população, ela quadruplicava, ela ficava imensidão de gente naquela cidade. Então tal que os tetrarcas, os reis, iam para aquela cidade, porque para o judeu a festa da Páscoa lembrava da saída deles de dentro do Egito. A festa da Páscoa era uma lembrança muito importante para eles. E no decorrer destes acontecimentos, antes que Jesus fosse até Jerusalém, Jesus, mais uma vez, ele para na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E eu quero frisar 3 pontos nesta mensagem. Primeiro, a atitude de Marta. No capítulo que nós lemos,
no versículo 2, o texto da palavra de Deus vai dizer assim: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. A atitude de Marta, quando Jesus estava dentro da sua casa, era a atitude de servir ele melhor, era a atitude de trabalhar para que todos ficassem bem dentro de casa, para que todos fossem servidos, para que todos estivessem sentados, acolchoados e estivessem bem alimentados. Quanto de nós conhecemos pessoas desta maneira, que na obra, que na casa do Senhor, ela trabalha, ela ornamenta, ela serve, ela traz, ela vai comprar, ela prepara, ela faz comida, ela prepara, ela organiza, ela ajeita as cadeiras, ela varre o chão, ela passa o pano, ela limpa o banheiro, ela cuida. Ela tem o coração de serviço. Só que naquela ocasião, Jesus, ele estava observando outra coisa. O segundo ponto é a atitude de Maria. No versículo 3, vai dizer assim: então Maria, tomando um arritel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. A atitude de Maria é a atitude de adorá-lo. Em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 6, o texto da palavra de Deus nos revela dizendo que ela derramou, ela quebrou, ela podia ter usado um pequeno martelinho para quebrar o vaso de alabastro, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus, e aquele unguento encheu o cheiro, a casa inteira ficou empestada do cheiro do unguento, e aquele unguento desceu até os pés de Jesus, e ela começou a enxugar os seus pés com os seus cabelos. Maria, ela tinha guardado aquilo para o dia do sepultamento, para o dia da sepultura de Jesus. Maria, ela guardou uma das melhores especiarias daquela época. Hoje em dia, nós temos perfumes de diversas fragrâncias, e naquela época, aquele perfume era conhecido como um dos melhores, e tinha 300 ml, totalizando quase meio litro. Era um frasco pequeno, e ela quebrou sobre a cabeça de Jesus, e o cheiro daquele unguento encheu toda a casa. E quantas pessoas vêm adorar o Senhor, quantas pessoas vêm buscar o Senhor, e Ele entrega o seu melhor, a sua melhor adoração, o seu melhor glória a Deus. Ele levanta a mão, ele gesticula, ele dá glória, ele bate o pé no chão, ele fala em mistério, ele se expressa na presença do Senhor, ele se derrama, ele chora, ele geme na presença do Senhor, ele começa a orar em línguas estranhas, ele se derrama totalmente na presença de Deus. Ele entrega o seu melhor. Só que o terceiro ponto desta mensagem que eu quero frisar é a atitude de Judas. No capítulo 12 de João, no versículo 4, o texto da palavra de Deus vai dizer: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão,
o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que estivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. O terceiro ponto que eu quero frisar é a crítica. Marta estava servindo, fazendo o seu melhor para que todo mundo ficasse bem, para que os discípulos todos estivessem servidos dentro da sua casa. Porque na cultura da época, não tratar um visitante bem dentro da sua casa era motivo de desonra, como também hoje em dia continua sendo desta maneira. E Maria, ela se derramava, ela sabia que Jesus daqui a pouco seria crucificado, porque ele sempre estava avisando e ninguém estava dando conta, mas ela estava guardando aquela palavra no seu coração. Só que havia em Marcos e em Mateus vai falar que eles se indignaram muito, Judas e os outros discípulos, e eles disseram: que desperdício, o que é isso que esta pessoa está fazendo? Quantas pessoas no meio de nós critica a tua maneira de adorar, critica a tua maneira de se expressar diante de Deus? Quantos? Você adora Ele de todo o coração, mas tem um Judas lá atrás. Pra que isso? Que exagero é esse? Não precisa disso. Pra que esse exagero todo? Pra que essa gritaria? Não precisa disso, meu Deus. Ainda solta uma Ave Maria. Só que Jesus, Ele está olhando para aqueles que estão adorando a Ele em espírito e em verdade. Será que na presença de Jesus você está dando a sua melhor adoração? Quando você está orando, você se derrama na presença dEle? Quando você está buscando a presença dEle, você se importa com as críticas? Será que na presença dEle você se importa mais em querer organizar, ou em criticar, ou em adorá-lo, em glorificá-lo? Porque Jesus, desde a primeira vez que entrou em Betânia, na aldeia de Betânia, na casa de Marta e de Maria, Ele falou que aquilo, a adoração dela, aquilo que ela estava fazendo, era o mais importante. Era o mais importante naquela hora e naquele lugar. E Jesus vai falar no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Aleluia, Jesus. No versículo 13, Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, que onde quer que este Evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Jesus entrou dentro do meu lar, e a minha atitude foi de adorá-lo, e isso ficou de memória. Hoje, desde o dia que Jesus entrou no lar deles, ficou de memória, para mostrar para nós que quando Jesus está dentro do nosso lar, quando Jesus está dentro da nossa casa, a gente deve adorá-lo, a gente deve buscá-lo. E hoje eu te convido a adorar a Ele. Hoje eu te convido a buscar a presença dEle. Hoje eu te convido a se derramar na presença dEle, a deixar as distrações de lado, a deixar as críticas de lado, e somente o adorá-lo, e somente em buscá-lo. Levanta tuas mãos e começa a adorar Ele. Começa a mandar glória para o céu aí. Começa a glorificar a Ele aí.
Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Maria de Betânia se derramou. Maria de Betânia deu o seu melhor. Maria de Betânia não se importou com as críticas, não se importou com o serviço, mas ela sabia que o mestre, aqui em alguns instantes, seria crucificado, pois ela não perdeu a oportunidade e se derramou na presença dele, e se derramou nos pés dele, e enxugou os seus pés com seus cabelos. Ela não se importou com as críticas de Judas, ela não se importou com o falatório de Marta, mas ela se derramou diante do Senhor. Se derrama diante do Senhor, se derrama diante dele. E quando você chegar em sua casa, desliga o celular, se dobra de joelho no teu quarto e se derrama na presença dele, porque ele ama o verdadeiro adorador. Ele ama aquele que busca ele em espírito e em verdade. Deixa para lavar louça depois, deixa para varrer a casa depois. Quando chegar em casa, adora ele, coloca o louvor e começa a louvar dentro de casa aí. Começa a dar glória a ele. Oriela mantoreva labari clamanai, ora mantoreva labari clamanai, ori clamana cantere mantoreva labai. Jesus, ele ama um adorador. Jesus ama aquela pessoa que se derrama a ele, que não se importa com as críticas, que se importa em buscar a ele. O texto da palavra de Deus, em João 11, vai nos falar que Jesus, ele amava essa família, ele amava eles, ele amava. Imagina Jesus dizendo que te ama, irmão. Imagina Jesus aqui, presente aqui, dizendo que te ama, irmão. Jesus, ele foi impulsionado. Lázaro era para ser ressuscitado para a glória de Deus, para que as pessoas que estavam ali crescem nele. Mas quando Jesus viu as lágrimas no rosto de Maria, ele perguntou: aonde está o corpo? Aonde está Lázaro? O Senhor Jesus, ele não se importou com as críticas. Quando ele chegou, ele mandou tirar a pedra e ele falou: Lázaro, sai para fora. O texto da palavra de Deus, que antes disso Jesus chorou juntamente com Maria. Imagina Jesus presente aqui, Jesus te visitando, Jesus na tua casa. Qual é a tua atitude para com ele? Se ponha de pé. E aqui eu encerro esta mensagem. Dê o seu melhor a ele. Se derrama na presença dele. Entrega o seu melhor a ele. Glória a Jesus. Vamos orar. Vamos se expressar. Vamos se expressar neste presente momento. Não se importa que está só você. Não se importa que tem poucas pessoas aqui. Mas se expressa como Maria se expressou quando Jesus entrou na sua casa. A atitude dela fez toda a diferença. É a nossa atitude que faz a diferença na presença do Mestre. É a nossa atitude que faz a diferença na presença de Jesus. É a nossa atitude. Lá Judas, ele não queria ajudar os pobres. Judas, ele estava criticando porque Maria estava ungindo Jesus. Ele não queria que aquilo acontecesse. Mas ela não hesitou. Ela entregou o seu melhor. Ela entregou o seu melhor. Ela se derramou na presença do Mestre. Fecha os teus olhos, levanta a tua mão aí. E vamos orar ao nome do nosso Deus. Vamos se derramar a Ele. Poderoso Deus e meu Pai, Senhor Jesus de toda glória, ó Deus de maravilha, Senhor da glória, nós se derramamos na Tua presença, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós se derramamos, meu Deus, diante de Ti, meu Pai. Meu Deus poderoso, age de uma maneira poderosa, meu Deus. Age, meu Deus querido, de uma maneira maravilhosa em nossa vida, meu Pai. Meu Deus querido,
querido, o inimigo tenta, meu Deus querido, colocar frieza em nosso coração. O inimigo tenta pelejar, meu Deus, para que nós não venhamos buscar a tua presença. Mas hoje, meu Deus, nós mudamos a nossa atitude para com o Senhor. Ah, meu Deus querido, e a nossa atitude hoje para com o Senhor é uma atitude de adorador. Oria la mantore valabai, ori clama na cantere mantore valabai, ori clama na cantere mantore valabai. Recebe, meu Deus, a nossa adoração. Recebe, meu Deus querido, o nosso louvor. Recebe, meu Deus querido, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, move o teu céu de glória, Senhor. Move o teu céu de glória, Senhor. Move o teu céu de glória sobre nossas vidas, meu Pai. Meu Deus querido, nós queremos te adorar, meu Deus. Ah, Senhor, meu Deus querido, desde de manhã, meu Deus, que estamos aqui, que eu estou aqui, Senhor, orando, buscando a tua presença, meu Pai, porque eu sei o valor, meu Deus, de um dia na tua casa. Eu sei o valor, meu Deus querido, de estar, meu Deus, se derramando aos teus pés, meu Pai. Meu Deus querido, muitos vêm, meu Deus querido, no propósito de fazer algo, no propósito de deixar algo. Outros vêm no propósito de olhar para criticar. Mas nós viemos no propósito de te adorar. Nós viemos no propósito de se derramar na tua presença. Nós viemos no propósito de glorificar o teu nome. Nós viemos no propósito, meu Deus querido, de se derramar aos teus pés. Oh Senhor, fala aí para Jesus. Jesus, me ajuda a te adorar. Jesus, me ajuda a orar. Jesus, me ajuda a te clamar. Jesus, me ajuda a estar na tua presença. Oh meu Deus querido, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Opera, meu Deus, em nossa vida. Opera, meu Deus e meu Pai, porque somente o Senhor é digno. Somente o Senhor é digno de toda adoração. Somente o Senhor é digno de todo louvor. Recebe a nossa adoração aqui nesta noite, meu Pai. Oh meu Deus querido, recebe a nossa adoração aqui nesta noite. Move o teu céu de glória. Move o teu céu de glória. Meu Deus, visita este irmão aí, meu Pai. Visita este lar aí, meu Senhor. Oh Senhor Deus, vai operando, vai agindo. Oh grande Deus, opera mesmo, em nome do Senhor Jesus. Amém?